Quando estava a anunciar o dia 17, o nosso dia da Páscoa 2022, faltou dizer algo muito importante. Nós queremos também, naquele domingo, ter a possibilidade de reunir as várias grupos e a congregação de São Marcos. Então, no domingo 17, não vamos ter o culto às 18 em São Marcos, com a ideia de que possam vir também participar conosco de manhã aqui. E assim também convidamos os que estão em Tomar e também na Malveira, viu, Pedro? Além do Pedro, vir mais gente da Malveira para estarmos juntos. E não sabemos como é que vamos acomodar toda a gente, mas vai correr bem, não é? Vai dar tudo certo, graças a Deus. Não estamos preocupados com isso agora. Amém? Então, no dia 17, dia da Páscoa. Eu queria convidar para abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, final do Novo Testamento aí. Antes daquelas cartas do Apocalipse. Hebreus capítulo 12, as cartas de Pedro, de João. Então fica um pouco antes dessas cartas e do Apocalipse. Depois das cartas de Paulo e antes das outras pequeninas, de Pedro e de João. Hebreus 12, versículo 12 também. Hebreus 12, versículo 12. E eu passo a ler. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E vamos para o final do capítulo, versículos 28 e 29. 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oremos. Maravilhoso Deus, queremos agradecer-te pelo privilégio que nos dás de nos reunirmos aqui em teu nome nesta manhã, juntamente com muitas pessoas também online. É um privilégio, Senhor. Em muitos lugares isso é proibido, em muitos lugares as pessoas sofrem pela sua fé, são perseguidas, torturadas e mortas. Muito obrigado, Senhor, por tão grande privilégio. Obrigado pela tua palavra, pelo acesso que temos a ela, de várias formas, seja em papel, seja de forma digital. Muito obrigado pela tua palavra. E por esse texto, ó Deus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Abre o nosso entendimento, rasga o nosso coração, ó Deus, para estar pronto, preparado para ouvir, para aprender, para nos apropriarmos da tua palavra e vivermos em novidade de vida. Amém. Unge-nos, ó Deus, nesta manhã. Ó Deus, põe em guarda a porta dos meus lábios, para que eu fale segundo os teus oráculos, segundo todo o conselho de Deus. Precisamos de ti, cantamos esta manhã, precisamos de ti, eu preciso de ti nesta manhã. Fala conosco, ensina-nos, anima-nos, prepara-nos para o dia de amanhã, que só a ti pertence. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns versículos aqui que eu acabei de ler estão entre os meus preferidos e outros nem tanto. Por exemplo, essa de Deus é um fogo consumidor, não é assim, não é dos meus preferidos, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia, é Deus, é a palavra de Deus para nós. E queremos falar um bocadinho sobre isto
nesta manhã. Mas antes de entrarmos mais profundamente no texto, queria chamar a atenção para duas narrativas ou duas perspectivas acerca de Deus, que são as dominantes, são as principais. Há muitas outras, mas duas principais. E qualquer delas, por mais que gostemos de uma ou da outra, tomadas isoladamente, estão erradas. Elas não podem ser tomadas isoladamente. Uma tem mais verdade que a outra, posso dizer assim, mas as duas têm alguma verdade. Agora, isoladamente, estão ambas erradas. A primeira é que Deus é um Deus constantemente cheio de ira, furioso, irado, um Deus assim, constantemente cheio de ira, furioso com o pecado no mundo, e vai chegar um dia em que ele vai ficar tão farto, que vai baixar o martelo aqui em cima disso tudo e vai pôr isso no seu devido lugar. Isto tem alguma verdade, não é? Mas tomado isoladamente é uma visão errada, isoladamente. Basta nós vermos versículos como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. Esse mundo corrupto, este mundo caótico, este mundo pecador, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ou então outro versículo em Coríntios, 2 Coríntios 5,19, que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Este mundo, este mesmo, cheio de pecado e corrupto, é este mundo que Deus estava em Cristo, dando aquele passo de amor, de busca, estender o braço, reconciliando consigo o mundo. Então é verdade que Deus está irado com o nosso pecado, não é? E nos enviaria, mas ele não está irado com o nosso pecado e pronto a nos enviar ao inferno sem uma intervenção na história. E essa intervenção foi Ele dar-se a si próprio, Ele se fazer gente, habitar entre nós a pessoa de Jesus. Não só habitar, não só dar exemplo, não ser só uma referência, mas dar a sua vida. Foi à cruz do Calvário, derramou o seu sangue, o seu corpo foi dilacerado por amor a nós. Então Ele tomou a iniciativa até o limite, até o máximo, não é? Para demonstrar o seu amor por nós. E isso é uma demonstração de amor incalculável, muito difícil de nós compreendermos. Mas uma outra visão, uma outra perspectiva, tão errada ou mais do que essa, é que Deus não se importa com o nosso pecado. Então Ele não se importa. Ele sabe que nós somos assim, Ele nos criou, Ele sabe. E então é natural que nós pequemos e Ele não se importa com isso, não é? Que é uma narrativa também completamente incorreta. Se por um lado Deus nos ama mesmo sendo pecadores, isso não quer dizer que Ele não se importa com o nosso pecado e não liga nenhuma, e podemos estar à vontade a viver esta vida, porque Deus sabe, Deus nos conhece. A narrativa de Jesus não era esta. Uma narrativa que tem um Deus completamente ou sempre afável e agradável, que não se ira, que não está irado com o pecado da humanidade, não é uma visão bíblica, não é uma perspectiva bíblica. E nem, nós vamos falar mais no final, e nem é uma visão amorosa, nem é uma demonstração de amor, esse tipo de situação de não ligar nenhuma aos problemas, aos pecados, às falhas, às imperfeições da nossa parte. Alguns versículos que eu queria chamar a atenção, que fazem parte da narrativa de Jesus, da perspectiva de Jesus, como Jesus revelou o próprio Deus. Então estão aqui, vou ler uma série de versículos, são 4. Uma em João capítulo 5, nós temos vindo a fazer esse devocional durante os 40 dias com Jesus, na vida de Jesus, antes da Páscoa, não é? Da morte para a vida. E então estamos em João, acho que fizemos o João 18, foi? Na sexta-feira. Mas lá para trás nós estivemos em João 5. João 5, 28 e 29 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Palavras de Jesus.
Em Mateus, que é o outro livro que nós estávamos a estudar antes de começar o devocional, e no mês de abril vamos voltar a ele, né? Nos grupos de crescimento. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. 12, Mateus 12, 36 e 37. Jesus diz assim: eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Palavras. Não é só matar, não é só furtar, palavras. Palavras. Ainda em Mateus, o capítulo 16, mais uns capítulos à frente, Mateus 16, 27. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra de Jesus. E mais um texto em João, logo nos primeiros capítulos, João capítulo 3, Jesus diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra de Jesus. Então, a perspectiva que Jesus revela de Deus não é uma perspectiva de um Deus que não liga nenhuma ao pecado do homem, que não se importa com o nosso pecado. Ele sabe, ele compreende, ele releva. Não é esta a perspectiva que Jesus nos passa da pessoa de Deus. Porque Deus é totalmente santo, é absolutamente santo. A palavra santo significa separado. Deus está separado. Separado de quê? Separado do pecado, separado das trevas, separado da maldade, separado de transgressões. Ele está separado, ele não faz parte, essas coisas não fazem parte de Deus. Ele é absolutamente santo. E voltando ao texto que nós lemos no princípio, em Hebreus capítulo 12, no versículo 12, Deus é santo e importa-se, Ele se importa. Deus é santo e se importa. Repare nos versículos 12 e 13: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Eu gosto imenso desses versículos. Muitas vezes dou em mim a orar esses versículos para mim próprio e por vocês. Eu digo: Senhor, unge os meus pés, ajuda-me a fazer veredas direitas, porque se houver alguém a manquejar, eu próprio ou mais alguém a manquejar, que ele veja a vereda direita, o caminho direito que eu estou a fazer, e não se desvie inteiramente do caminho, mas seja sarado. E que ao acontecer isso na sua vida, ele também faça veredas direitas. Para que ainda outros que porventura estejam a manquejar, ou ele próprio em certa altura, não se desvie inteiramente do caminho, mas seja sarado, seja curado, volte para Deus. Deus ira, Deus é santo e se importa. Se importa conosco, com cada um de nós, com os que estão à nossa volta. Por isso, olha, está difícil, está complicado. O pecado pesa, né? Nos impede. Mas ele diz: levanta esses joelhos trôpegos, né? Põe em pé, né? Puxa aí pelas mãos, levanta as mãos cansadas. E agora vamos acertar o rumo outra vez. Endireitar a vereda. Para que muitos que estão a manquejar, porventura, não se desviem completamente, antes sejam sarados, voltem para Deus. Depois nós vemos também que Deus é santo e instrui. Não é só assim: faça o que é direito. E o que é direito? Vê lá se consegue aprender, descobrir. Não, Deus não é assim. Ele instrui, ele ensina, ele educa, não é? Ele mostra como é. Há muitos pais e mestres que são assim, não é? Olha, vai fazer o que é direito. Se não fizer, eu dou uma nota baixa. Mas como é que faz? Não, descobre, vai lá e estuda, né? Vê lá se aprende, não é? Não, Deus não, Deus ele instrui, ele próprio nos instrui, ele é um mestre por excelência. Então, continuando no versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo e nos instrui. Curiosamente, essa palavra seguir a paz não transmite nada o impacto, o peso da palavra no seu sentido original, lá no grego, não é? Essa palavra, ela tem a ideia de seguir vigorosamente. Até podíamos traduzir agressivamente. Claro que não é agressividade de dar uma chapada, não é essa agressividade. Mas devemos seguir de forma agressiva, como nós falamos no futebol, e dizemos, olha, tem que atacar a bola com agressividade, tem que ir ao encontro da situação de forma a não deixar que as pessoas passem por nós e vão lá meter um gol. Não é assim? Então, agressivamente, vigorosamente, seguir com vigor, com iniciativa, a paz e a santificação. Está a nos ensinar aqui. Muitas vezes nós, o outro não quer, problema dele, não é? Eu também não vou me esforçar tanto, não é? Isso dá muito trabalho. Preguiça, não é? Isso dá muito trabalho, é muito... E se o outro entender? Não. Iniciativa, vigorosamente, agressivamente, seguir a paz, com força. Parece estranho, não é? O irmão Ricardo dizia que muitas vezes, durma com força. Não é? E eu queria dizer, durma bem, não é? Durma mesmo, não é? Durma como uma pedra, não é? Durma com força, com contrassenso. Mas aqui é essa ideia, seguir a paz com força, seguir mesmo, com iniciativa, com dedicação, com empenho. Mas seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual é impossível agradar a Deus. Aqui também é preciso seguir com força, vigorosamente, agressivamente, ir atrás da santificação, que muitas vezes dói, é complicado. Nós temos que abrir mão daquilo que dos nossos pecados de estimação, um termo que eu usei aqui uma vez, não é? Isso é complicado, seguir com força a santificação. Lembrar que a santificação só é possível através da oferta que Jesus fez de si mesmo. Nós só podemos nos santificar, nos identificar com a santidade de Deus, porque Ele se ofereceu a si mesmo no nosso lugar e abriu essa porta. Deu essa oportunidade, tornou isso possível. Há um texto também em Hebreus, capítulo 10, versículo 14, que fala assim, com uma única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Essa tem que ler 2 ou 3 vezes, não é? Mas é impressionante o que o autor de Hebreus diz aqui, falando sobre Jesus, uma única oferta, a oferta da sua própria vida, com aquela única oferta, Ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, Ele nos tornou santos, perfeitos, completos, para sempre. Mas, repare, cuidado, aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Santificou para sempre os que estão sendo santificados. Perceberam? Então, há aqui algo que Deus já fez por nós e que já é nosso, já nos entregou a prenda. É possível, mas o processo, aí nós ainda andamos no processo de ver como é que isso vai ficar. Dia após dia após dia. Com uma só oferta, Ele fez isso tudo. Mas foi uma grande oferta. A oferta da sua própria vida. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mas a santificação, ou a falta dela, também afeta a nossa relação com Deus, a nossa percepção de quem Deus é. Quanto mais nós seguimos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mais nós o vemos, mais nós o percebemos, mais nós compreendemos a palavra, mais conseguimos aplicar a palavra, mais conseguimos ouvir a sua voz. Não necessariamente de forma audível, mas também pode ser, mas perceber o que Deus quer para as nossas vidas, a sua direção para as nossas vidas. Percebemos que Ele nos ama, mesmo no meio do caos e da confusão. Quanto mais seguimos a santificação, mais conseguimos perceber Deus. O contrário também é verdade. Não seguimos a santificação, não estarmos preocupados com isso, acharmos que isto
Pronto, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, o síndrome de Gabriel, não é? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? Então, quando nós pensamos que é assim, então também ficamos com a nossa visão de Deus muito ofuscada. Deus é o mesmo, mas nós não conseguimos ver, perceber bem a sua direção, o seu amor por nós, o seu cuidado. A santificação é muito importante. Mas o versículo 15 fala assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Deus continua a nos instruir. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amargura. Mas isso é só no tempo de Paulo, né? No tempo de Jesus, no tempo de Pedro, né? Hoje não há essas coisas. Raiz de amargura, quando brota, primeiro afeta nós, perturba nós próprios, mas não fica aí, porque as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas reações, a nossa maneira de estar nos ambientes já não é o mesmo, e é cada vez mais agressivo ou apático, não é? As duas coisas são complicadas. Uma pessoa agressiva no ambiente ou uma pessoa que não está lá. As duas coisas complicam os relacionamentos. A amargura faz isso tudo, não é? Brota, perturba a minha vida e vai contaminando os que estão à minha volta. Um cuidado mútuo para evitar que nos contaminemos. Contaminação é o contrário de santificação. Cuidado mútuo para que não nos contaminemos. Cuidado mútuo para que nos santifiquemos. Para que consigamos seguir a santificação juntos, né? Animando-nos mutuamente, sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois dos versículos 16 e 17, que eu não vou ler novamente, para ilustrar, o autor aqui fala sobre Esaú. Esaú, essa história de Esaú está em Gênesis capítulo 27, não é preciso ir lá, mas podem ir se quiserem. Em Gênesis capítulo 27, que é uma situação em que Isaac, já estando velho, ele começa a pensar no filho que irá receber a sua bênção, o filho mais velho. Então ele diz: olha, Esaú, vai caçar, prepara alguma coisa para eu comer, e depois aqui eu vou transmitir a bênção de Deus sobre a sua vida. E Jacó, o filho mais novo, e a sua mãe, Rebeca, tiveram a ideia de aproveitar a pouca visão que tinha o Senhor já na sua idade, e então fizeram ali uma trapaça, de tal maneira que Jacó conseguiu fazer o contrário. Né? Jacó conseguiu alcançar a bênção no lugar do seu irmão Esaú. Mas a situação de Esaú vem de trás. Quando eles eram mais novos, um dia Esaú vem da caça e Jacó está ali a preparar um guisado, e Esaú fala assim: dá-me deste guisado. E eles tinham um guisado entre eles, né? Não, eram irmãos, pronto, eles tinham aquelas coisas, aquelas quesilhas, e então Jacó: não dou. Eu estou cheio de fome, eu vou morrer de fome. Dá-me do seu guisado. Não vou dar. Eu aqui andei a preparar isto, tem uma dose única, não estava a pensar em Esaú vir da caça, cheio da fome, ele come isto tudo e eu fico sem nada. Não vou dar. E Esaú diz: não, eu dou-te até o meu direito de primogenitura. Isso foi lá atrás. E Jacó falou assim: interessante. Então toma lá isto. E então isto que acontece no Gênesis 27 tem alguma coisa lá atrás, né? Uma outra situação que na hora Esaú achou: isto, quem dá a primogenitura é meu pai, Jacó não tem nada a ver com isso, eu como guisado e levo também o meu direito de primogenitura, ninguém me tira isto, né? Certamente, não está escrito na Bíblia, mas certamente foi isso que ele pensou. E assim também é o pecado. O pecado normalmente é algo que nós
consideramos no princípio insignificante. É algo, é uma vez, ou é como uma droga, não é? É um bocadinho só, é só para o ambiente, os colegas, bullying, né? Para não sofrer bullying, né? Por alguma razão, e é pouco, é uma vez só, é insignificante. Mas daqui a nada estamos tramados, estamos presos àquilo, e o pecado funciona assim. E assim como Esaú, para ilustrar aqui, considerou aquela situação insignificante, um prato de lentilhas, eu disse aquilo, mas foi da boca para fora, não é? Foi só para dizer, tramou a vida dele toda. Toda a vida dele ficou perna para o ar como resultado disso. E eu pergunto, será que nós também não temos a tendência, às vezes, de trocar coisas de valor eterno por coisas insignificantes? Por, como eu disse há pouco, pecadinhos de estimação, de coisas que não vão afetar ninguém, nem o próprio, não é isto. Eu amanhã saio disso, eu fiz hoje, mas amanhã já não faço. Trocamos valores eternos por coisas insignificantes. Eu pergunto se nesta manhã, algum de nós, eu próprio, temos uma situação desse gênero na nossa vida. Algo que consideramos insignificante, algo que consideramos que, não, isto agora está assim, mas é para o ano. Não é? Ou então semana que vem, ou amanhã, mas hoje ainda fico aqui. Hoje ainda continuo nessa. Coisas que são insignificantes, mas afetam a nossa percepção de quem Deus é. Afetam o nosso relacionamento com Deus. Afetam a nossa capacidade de discernir a sua vontade, a sua direção para as nossas vidas. O seu amor no meio do caos, no meio do sofrimento. Parecem insignificantes, mas estão a colocar a nossa vida de pernas para o ar. Mas depois, nos últimos versículos de Hebreus 12, nós temos aquela parte onde diz que Deus é santo e é um fogo consumidor. Deus é santo e não diz aqui, mas ele ira-se. E o autor de Hebreus escreve essas palavras, a carta toda, com um cuidado pastoral para uma igreja que aparentemente, ou um grupo de igrejas, para pessoas que estavam cheios de negligência, estavam a se tornar negligentes em relação às coisas de Deus. Estavam a cada vez mais ficar apáticos, ausentes. Lembra aquele texto em Hebreus 10, não é? Não deixemos a nossa congregação, não é? Estavam a se tornar ausentes, estavam a experimentar um afastamento progressivo. E o cuidado pastoral, a preocupação do autor de Hebreus era que eles acabariam por se apostatar completamente, chegar à apostasia, a rejeitar Deus. E então ele está constantemente a chamá-los de volta. É um cuidado pastoral do autor de Hebreus e é algo que eu creio que Deus está a fazer conosco também nesta manhã. Deus sabe quem de nós, todos nós, se calhar, precisamos ouvir estas coisas, eu incluído. A expressão do amor de Deus, aquele amor ágape, aquele amor que é perfeito, aquele amor que não busca sempre o bem do outro, né? Essa expressão do amor de Deus que busca incessantemente o bem do outro, o bem do seu povo, está expresso nesses versículos, onde nós vemos: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus não pode ser abalado, retenhamos a graça, essa graça é a graça de Deus, mas pode ser também a gratidão, retenhamos a gratidão pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A palavra piedade pode ser traduzida também temor, ou então aquela outra palavra que eu gosto em inglês, que não tem uma boa tradução em português, que é ó, né? Servir a Deus com admiração, né? Servir a Deus com gratidão, reverência, temor, espanto, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então vamos falar um pouco sobre a ira de Deus.
A ira de Deus, diferente da ira humana, é uma ira que é cuidadosa, objetiva, é racional. A ira humana não é assim. A ira humana é assim. A pessoa não pensa duas vezes, a pessoa precipita-se, a pessoa não leva desaforo para casa, a pessoa... Né? Não, a ira de Deus não é assim. A ira de Deus é algo pensado, refletido, é algo que acontece com cuidado, com objetividade. É de fato uma oposição feroz, é uma oposição vigorosa, mas é uma oposição feroz e vigorosa às coisas que nos destroem. Ele está oposto àquilo que me destrói, àquilo que me faz mal, àquilo que vai me afastar dele. Então ele se opõe a isso de forma feroz e vigorosa. Ele se ira contra o pecado. Não é um atributo permanente de Deus. Por exemplo, nós podemos dizer, Deus é amor. É um atributo permanente. Deus é santo. É um atributo permanente. Deus é ira. Não. Ele não é. A ira é algo que Deus faz. É algo que Deus executa. Mas ele não é isso. Não é a sua identidade permanente. Não é assim. Não faz parte da sua essência. É uma reação necessária de Deus. É necessária essa reação ao mal, ao pecado, à maldade, à transgressão. Um Deus que é verdadeiramente amoroso, santo, bom, maravilhoso, tem que agir com ira contra as coisas que nos destroem, que nos afetam, que nos fazem mal. Há um autor, um pregador escocês do século XIX, chamado George MacDonald, que ele, olhando para esse texto, falou assim: esse amor é um amor que ama para purificar. Amém. O amor de Deus é um amor que ama para purificar. E é isso que Deus deseja para nós. E Ele trabalha incansavelmente para que nós nos apropriemos daquilo que Ele já nos deu. Ele já nos deu isso, a possibilidade de chegar lá. O processo é lento, e gradual, e demorado, e difícil, às vezes confuso, da nossa parte, não da parte dele. Mas Ele já nos deu isso. Ele nos deu a capacidade de caminhar por esse caminho, de andar nesta via. Tratar o pecado com leveza não é amor. Não seria amor da parte de Deus tratar as nossas falhas e imperfeições com leveza, porque o pecado destrói e Deus odeia tudo aquilo que nos causa dano. Deus não é de fato um pai permissivo. Não sei o que vocês pensam, mas eu, olhando as últimas décadas da minha curta história humana, eu vejo que, em geral, se calhar 99,9% das vezes em que há um pai excessivamente permissivo, em que tudo pode, a criança pode, pequenina, já pegar numa faca, pode meter o dedo na ficha, pode fazer o que quiser. Quer beber álcool que o pai está bebendo, pode beber, pode fazer o que quiser. Ia fumar um não sei o que, o miúdo chega, pode, não há problema, é permissivo, pode fazer o que quiser, não é? Está à vontade, pequenino e a vida toda. O resultado disso normalmente não é amor. Não é amor, são pais e filhos que não se entendem, que se odeiam, que não têm nenhuma intimidade, não têm nenhum relacionamento, não se amam. Isso não é amor. O resultado disso são vidas destruídas e muitas vezes muito jovens. Às vezes antes de chegar à maioridade. Isso não é amor. Frustração. Então Deus é contrário ao meu pecado, sabe por quê? Porque Ele é a meu favor. Ele é contrário ao meu pecado porque Ele é a meu favor. Ele sabe que vai me levar à destruição. E quando nós reconhecemos isso, esse santo amor de Deus é que vai consumir o lixo do pecado na nossa vida. Esse santo amor de Deus é que vai eliminar esse lixo do pecado da nossa vida. Então, o Deus, como é revelado por Jesus, é de facto um Deus santo. A santidade
é que faz parte da essência de Deus. Não a ira, a santidade. Amém? Eu tenho aqui alguns versículos que podem levar também para ler mais tarde, mas aqui em Êxodo 15, Moisés fala assim, Êxodo 15, versículo 11: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Glorificado em santidade. Isaías, na sua visão de Isaías capítulo 6, quando ele teve a visão de Deus e ficou, eu vou morrer. Isaías 6, versículo 13, ele diz que os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E depois, muito mais tarde, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, logo no primeiro capítulo, ele fala com os cristãos a quem ele escrevia a carta e fala conosco. E diz assim, 1 Pedro 1, 15 e 16: Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, e ele foi buscar em Levítico: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Amém. Então, para terminar nesta manhã, neste dia, eu tenho aqui uma citação do C.S. Lewis, que é um autor que meu pai gostava muito, a Graça também, gosta muito. Ele escreve assim: não é uma questão de Deus nos enviar, entre aspas, para o inferno. Não é essa a questão. Não é isso que deve ocupar a nossa mente. Em cada um de nós há algo crescendo que vai se tornar no próprio inferno. Em cada um de nós. A menos que seja cortado pela raiz. E essa questão é séria. É muito séria. Vamos entregar nas mãos de Deus as nossas vidas imediatamente. Hoje mesmo. Agora mesmo. Neste dia, de facto, o Espírito de Deus continue a falar conosco. A entregar as nossas vidas nas suas mãos, para que Ele consuma todo o lixo do pecado nas nossas vidas. E nos santifique. Porque Ele é santo e deseja só o melhor para nós. Tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que de facto pode nos destruir, nos afastar dele, Ele tem ira assim. Ele odeia isto. Para o nosso bem, Ele expressa a sua ira, o seu ódio, sua raiva contra o pecado, que sorrateiramente vai nos enganando até o perigo de uma eventual apostasia, rejeição completa de Deus. Que Deus nos ajude. Amém. E se há alguém nesta manhã que ainda não fez a sua decisão de entregar a vida a Jesus, como disse o C.S. Lewis, e como diz a palavra de Deus, hoje é dia de salvação. Amém. Façamos isso imediatamente, hoje mesmo, agora mesmo. Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito continue a obra que começou na minha vida e na vida de cada um de nós. Que a Tua palavra ministrada nesta manhã, ó Deus, transforme as nossas vidas, Pai. Que nós saiamos daqui a refletir, a pensar, a reavaliar as nossas vidas, Senhor, de tal maneira que não sejamos mais os mesmos, que no dia de amanhã ou na hora seguinte nós já possamos perceber a diferença do Senhor atuando nas nossas vidas. Ó Deus, causa um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas, para entregarmos a nossa vida ao Senhor inteiramente, porque estamos arrependidos de tudo aquilo que magoa o Senhor, tudo aquilo que é indiferença, é rebelião, é rejeição ao Senhor e a Tua palavra e os Teus propósitos para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, transforma-nos, faz-nos mais como Tu mesmo, para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta, ó Deus. Queremos de facto seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Uma boa semana para quem está a nos acompanhar de longe, seja em Portugal ou em outras partes do mundo. Boa semana, Deus abençoe e até breve. Também queremos que Deus abençoe a todos. Pode desligar.